Se você não sabe como gerenciar melhor o seu tempo como Tech Manager, eu estou aqui para poder te ajudar. Olá, eu sou Marlon Vidal e venho aqui hoje para poder conversar com você um pouco mais sobre como gerenciar melhor o seu tempo enquanto um Tech Manager na empresa que você trabalha. Acho que a principal lição que precisa ficar depois que você assistir esse vídeo, conforme a gente vai avançando na carreira, a gente vai tendo mais conhecimento, a gente começa a perceber que o nosso tempo é extremamente valioso e saber usá-lo nos lugares certos, nos momentos certos, às pessoas certas, é onde de fato vai mexer o ponteiro e vai fazer as coisas acontecerem. Quando a gente fala de uma posição de gestão, a gente deixa de fazer entregas e a gente começa a fazer bastante reunião. Eu até brinco, né, que a gente só faz reunião e a gente se pergunta qual que é a hora que a gente vai trabalhar de verdade. Mas essas reuniões, elas são importantes para que você converse com as pessoas, entenda o que está acontecendo, organize o trabalho, mas ainda assim vão existir atividades que dependem somente de você. E é por isso que eu estou criando esse vídeo, para você conseguir balancear o seu tempo entre mediar conversas entre diversas pessoas e ter um momento para você trabalhar nas suas ideias, no seu material, para que você melhore ainda mais a sua comunicação e torne o seu trabalho mais efetivo. Basicamente, nós vamos trabalhar com 3 principais ferramentas: o Google Calendário, o bloco de notas e uma ferramenta de gestão de tarefas. O Google Calendário, ele é excelente para você enxergar a sua semana e identificar quais são os gaps de tempo disponível que eu tenho para poder fazer as reuniões que eu preciso, para poder alocar tempo para mim, para poder me organizar quando eu vou fazer determinada atividade. O bloco de notas, ele é importante para você fazer anotações ao longo do dia, para que você não perca o foco e consiga se organizar no próximo momento para você estruturar as suas ideias e definir as ordens de prioridade sobre o que precisa ser feito. E um sistema de gestão de tarefas é exatamente para você aterrissar o que precisa ser feito, principalmente por você, e definir quando, quem precisa participar, o que deve ser feito e como você vai executá-lo. Quando a gente fala de Google Calendário, por exemplo, eu queria que você tivesse uma visão totalmente diferente de como você enxerga essa ferramenta. Além de simplesmente representar o tempo, é nela que você vai conseguir projetar tudo que você precisa fazer, inclusive no âmbito pessoal da sua vida. Então é nela que você vai lançar o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, por quem precisa ser feito, para que você consiga alocar blocos de tempo específicos para realizar tarefas média, de baixa ou de grande importância. O bloco de notas é para você fazer anotações ao longo do seu dia e aí você só vai escrever sem filtro nenhum. O que for surgindo, o que for pintando durante as conversas que você tem ao longo do dia, vai anotando, porque um momento você vai precisar dessas informações e aí você vai se organizar em algum momento do tempo para poder dar mais clareza do que, quando e por que você precisa fazer. E uma ferramenta de gestão de tarefas é para você de fato se organizar, colocar lembretes, priorizar no tempo e dar detalhes do que precisa ser feito. No meu caso, eu recomendo a ferramenta Asana. Ela é extremamente produtiva e eficiente para eu poder organizar a minha vida dentro da ferramenta. E o melhor, ela é gratuita. A partir de agora, você precisa se organizar em blocos de tempo de 30 minutos, 1 hora e 1h30. Nos blocos de 30 minutos, você vai ter conversas rápidas com pessoas, vai usar esse tempo para poder falar com 1 ou 2 pessoas no máximo sobre um tema específico, ou vai reservar para poder fazer pequenas tarefas que não consomem tanto tempo, mas que se você não parar para poder fazê-las, elas nunca vão ser feitas. Os blocos de 1 hora normalmente vão ser para reuniões de alinhamento, onde você tem uma pauta muito bem definida e tem um objetivo muito claro com isso também, que é de passar a mensagem. Ou você vai utilizar esses blocos de 1 hora para poder fazer trabalhos onde exige um mínimo de concentração, onde você vai pegar 1 ou 2 tarefas que você vai conseguir concluir dentro daquela janela de tempo. E os blocos de 1h30 são onde você vai reservar para poder trazer diversas pessoas para discutir sobre um tema. Algo que você ainda não tem uma opinião formada ou todas as pessoas ainda não entendem como funciona. E você vai trazer essas pessoas para você poder discutir e que todos cheguem num consenso de uma forma generalizada. Você vai bloquear todos os períodos da sua agenda em blocos de 30, 1 hora e 1h30 para que você consiga se organizar sempre que um momento oportuno aparecer. Porque se você não bloquear, as pessoas não vão respeitar o seu
seu tempo e sempre vão aparecer demandas urgentes ou escopos que você não estava planejando para que as pessoas tragam isso como mais uma parte da sua responsabilidade. E você bloqueando a sua agenda, as pessoas vão te procurar para poder pedir um momento para falar com você, e aí você vai organizar a sua prioridade em falar ou não com a pessoa naquele momento, e se não puder, você vai propor, qual que é o momento específico para que você consiga falar de forma que você se organize. Isso quer dizer que as pessoas elas não vão conseguir falar com você no tempo que elas precisam? Não necessariamente. Urgências aparecem e nesses momentos você vai se reorganizar para que você consiga encaixar temas críticos no momento que eles precisam ser conversados e você consiga remanejar a sua agenda de forma que você consiga se planejar e não se perca ao longo da semana. E como eu falei no começo, aplique isso na sua vida pessoal. Enxergue a sua semana como uma foto de como que vai ser a sua vida. Organize o seu tempo para poder comer, para poder fazer atividade física, para poder fazer seus projetos pessoais, para poder ter o seu lazer, para poder participar junto de pessoas que são importantes na sua vida. Dessa forma, você vai começar a perceber que não é que você não tem tempo. Às vezes você não se planeja da forma devida para você colocar, de fato, o seu esforço, a sua atenção naquilo que faz diferença na sua vida. Então vamos lá. Como que a gente vai organizar o nosso tempo enquanto Tech Manager para a gente ter, de fato, uma gestão eficiente do nosso tempo e colocar esforço onde realmente vai mexer o ponteiro? Eu vou trazer aqui algumas visões, como que você aloca o seu tempo em um intervalo pré-definido e, principalmente, qual que é o seu papel enquanto Tech Manager quando você é líder de um time ou quando você é líder de vários times. Isso tem uma influência direta de qual que é o tipo de agenda que você precisa ter ao longo das suas semanas de trabalho. Primeiramente, a gente vai começar com a alocação de tempo diária. O que você precisa fazer todos os dias, sem exceção? Minimamente, você precisa reservar 30 minutos da sua agenda por dia para você fazer a organização do seu dia de trabalho. Lembra que eu te falei para manter o bloco de notas aberto, para você fazer anotações de todas as reuniões que você participar. Demandas que você não estava lembrando, pontos críticos que devem ser tratados, próximos passos que foram tomados naquela discussão. Você vai anotar isso no bloco de notas sem filtro e no início do dia seguinte ou no final do dia atual, você vai organizar todas as suas ideias para que você não perca nenhum detalhe. Isso é extremamente importante quando você está em cenários onde tem bastante informação, bastante contexto, bastante iniciativas acontecendo em paralelo para que você não se perca e deixe passar detalhes batidos. Isso faz total diferença na percepção do seu trabalho e na eficiência de você não deixar temas esquecidos e ser pego de surpresa no futuro. E minimamente você precisa alocar 1 hora do seu dia para fazer as suas próprias atividades. Como eu disse, nós Tech Managers ficamos em reunião praticamente o dia todo e não sobra tempo para a gente poder fazer o que somente nós podemos fazer. Não é todo dia que essa 1 hora ela vai estar disponível, mas crie esse hábito de reservar pelo menos 1 hora do seu dia para trabalhar nesse tipo de demanda, senão ou você vai ter que acordar mais cedo, ou vai ter que ficar até mais tarde, ou vai ter que trabalhar no seu almoço para poder fazer esses desdobramentos. E se você lidera um time, você precisa realizar as dailies com o seu time. Como é que está o progresso? Como é que está os pontos de atenção? Como que você pode ajudar o time ali ao longo daquele dia a destravar o processo de desenvolvimento? Então é extremamente importante que você crie esse hábito com o seu time para você ter controle e conhecimento sobre como que está as entregas que o seu time é responsável. Já durante a semana, você precisa ter, no mínimo, uma agenda de one-on-one com o seu gestor para vocês fazerem os alinhamentos das prioridades da semana e de como as coisas estão evoluindo. Aqui eu sugiro que você tenda a abordar uma comunicação assíncrona. Pode ser que o seu gestor seja responsável por múltiplos escopos e manter essa cadência de conversa pode não ser factível ao longo do tempo. E para que você não perca a proximidade e dê visibilidade do que está acontecendo ali dentro do seu time, procure enviar pelo menos uma vez por semana uma mensagem para ele sobre os pontos altos, os pontos baixos, os pontos de atenção e o que você está planejando de fazer durante as semanas atual. Dessa forma, ele sabe o seu trabalho, não é uma forma de microgerenciamento, mas é muito mais alinhamento de expectativas e se tiver alguma coisa que saia da estratégia que ele está pensando, você tem tempo hábil de corrigir a rota. Eu gosto também de propor uma agenda semanal que eu chamo de review de saúde operacional. O que é isso? Parar pelo menos 1 hora do tempo do seu time para poder
poder analisar métricas de performance, tanto da aplicação quanto do serviço de fato que o seu software entrega. E nesse rito a gente vai olhar para basicamente duas coisas diferentes. Como que está a sustentação do meu produto? Bugs, incidentes, tempo médio de atendimento, como que o time está lidando com os problemas encontrados durante a utilização do produto e como que a gente reage em tempo, em solução de causa raiz e o que estamos fazendo para aquele tipo de problema não acontecer novamente. E como que está a performance das minhas aplicações em produção. Como que está o meu tempo de resposta, como que está a minha taxa de erro, como que está a utilização dos recursos. Isso é extremamente importante para você criar uma cultura com o seu time de analisar os dados que são coletados. É bastante comum a gente falar que existem empresas data-driven, que tem ferramentas que monitoram tudo, mas não adianta de nada monitorar se a gente não olha. Então, você criar esse hábito de discutir com o seu time possibilidades de melhoria ou de solução para os problemas que acontecem de forma proativa ou até de forma reativa, isso é importante para você criar esse sentimento de dono no time que você lidera. E se você lidera múltiplos times, é importante que você tenha reuniões de alinhamento semanais para ver se todo mundo está na mesma direção, na mesma prioridade. E a depender da complexidade do produto que você está ou do tamanho do time que você tem como responsabilidade, eu sugiro até 2 vezes na semana. Pelo menos toda segunda-feira você precisa ter esse alinhamento para que não chegue, né, na sexta-feira e você seja pego de surpresa ou que alguma coisa saia ali do trilho. E dependendo do tamanho, se você realmente tiver um time grande, esse alinhamento ele acontece até 2 vezes. Uma vez na segunda, para vocês começarem a semana com todo mundo na mesma página, e na quinta-feira, pelo menos, para dar tempo das coisas acontecerem e você falar, né, sobre tópicos específicos que são prioridades ali da semana ou temas que não conseguiram ser falados na segunda-feira por limitação de tempo. Já indo para uma frequência quinzenal, o que eu sugiro você fazer? É nesses momentos que vão entrar nos one-on-ones com os seus liderados. Seja você gerenciando um time ou 2 times. Por quê? É importante que você crie essa cadência e reserve esses momentos de tempo para poder conversar com a pessoa sobre a sua carreira, sobre as suas dificuldades, sobre as suas oportunidades de melhoria, ou até mesmo sobre pontos específicos do trabalho, onde você queira passar um direcional mais específico. É importante que você mantenha a cadência desses one-on-ones de formato quinzenal, mas não impede de talvez você criar one-on-ones em semanas específicas ou momentos específicos e também dar essa abertura para as pessoas de que se elas sentirem necessidade, não precisa esperar 15 dias passarem para ela poder conversar novamente. Abre essa porta para a pessoa ter essa facilidade de chegar até você e falar talvez sobre coisas que precisam ser ditas em um intervalo de tempo menor. E se você lidera um time, eu recomendo pelo menos 2 ritos quinzenais que você precisa fazer. O primeiro deles são as retros. O que fizemos de legal, o que podemos melhorar e qual o compromisso que eu vou ter para a próxima sprint, né? Ou para o meu próximo período de 15 dias. Esse é um momento importante onde você roda um PDCA com o seu time de identificar, né, pontos falhos, aonde a gente pode melhorar e você vai ver. Esse é um processo que quinzena a quinzena vai trazer ganhos incrementais para a maturidade e para a evolução do seu time. E o segundo rito que eu proponho são a realização de reviews dos trabalhos e das entregas do seu time. Isso é importante para você criar uma cultura de que estou entregando não somente linhas de código, estou entregando valor final para o meu cliente. Então, nesse tipo de rito, é importante que você consolide quais são as principais entregas que o seu time teve ao longo daquele sprint, né, daquele período de tempo ali de 15 dias, que normalmente quem trabalha aplicando metodologias, né, do Scrum, do Kanban, trabalham com esse bloco de tempo, e você consolida essas entregas do seu time em realmente um formato de apresentação sobre o que estamos colocando em produção que está mexendo no ponteiro ou de satisfação do cliente ou do negócio de uma forma geral. Isso gera uma responsabilidade das pessoas não colocarem código de qualquer forma em produção. Eu realmente vou dar visibilidade das minhas entregas aonde o meu cliente final vai de fato utilizar aquilo que foi desenvolvido. E se você lidera múltiplos times, é importante que nessas agendas quinzenais você crie alguns marcos de checkpoints específicos para temas que são importantes. Porque, de novo, dependendo do contexto, dependendo do tamanho do seu time, os assuntos podem se perder e você, enquanto gestor, enquanto responsável por fazer as coisas acontecerem, precisa garantir que as pessoas estão indo na direção correta. Já para uma cadência mensal, eu recomendo que você execute agendas, aqui nesse caso seria de 1h30, para você poder fazer análise dos indicadores das múltiplas disciplinas que você tem dentro do seu produto. Quais são os ritos que eu recomendo que você faça pelo menos uma vez por mês para poder discutir sobre temas financeiros? Como que está o nosso custo de cloud? Como que está o nosso custo de ferramentas? Como que está o nosso custo de contratos com fornecedores?
É bem fácil de você ser pego de surpresa, então ter uma cadência e um compromisso mensal de olhar para esses indicadores vai te poupar boas dores de cabeça. Ritos para falar sobre indicadores de engenharia. Como que está a saúde das nossas aplicações? Como que estão as nossas DORA Metrics? Como estão os Golden Signals da nossa aplicação? É importante que todo o time, e aqui muito para uma audiência técnica, criar esse hábito de olhar para uma foto do tempo e ver como que está a saúde das aplicações que colocamos em produção. Crie esse hábito com o seu time e você vai ver o quanto de problema vai parar de aparecer ao longo do tempo. Um rito mensal sobre saúde da operação. Você instrumentaliza a aplicação que você coloca em produção, ou seja, você monitora o que acontece com ela e você tem alertas eficientes para poder avisar você e o seu time quando problemas acontecem de forma proativa. Nesses momentos é importante discutir principalmente quais foram os alertas gerados naquele período de tempo. Qual foi o tempo médio que o time demorou para poder visualizar o alerta? Qual foi o tempo médio que o time teve para poder resolver aquele alerta? E principalmente, os alertas que temos são eficientes? Precisamos mudá-los ou precisamos criar novos? Crie um momento com o seu time para poder discutir sobre isso e você vai ver que os problemas vão cair ainda mais. Métricas de produto. Como é que está a utilização do produto? Quais são os principais KPIs? A receita está aumentando, o churn está diminuindo, a satisfação do usuário está aumentando. É extremamente importante que você monitore esses indicadores e dê conhecimento para o seu time para eles poderem entenderem que o trabalho que eles fazem no dia a dia não é somente desenvolver código. É entregar satisfação, é entregar valor para quem utiliza na ponta e ter conhecimento desse tipo de indicador aumenta a responsabilidade e o senso de dono que as pessoas têm. Qual que é a quantidade de testes unitários que está crescendo na minha base? Qual que é a quantidade de testes de integração que eu tenho? Qual que é a quantidade de testes automatizados que o meu time está fazendo? Isso é importante para você ter noção do crescimento dessa disciplina dentro do produto que você está responsável e como que você garante que o seu crescimento não vai quebrar funcionalidades que já existem. Esse rito é importante você olhar principalmente para o aumento desses indicadores. É isso que vai garantir que lá na frente tudo que foi construído continua funcionando. Um rito para falar sobre agilidade. Como que está o meu lead time? Quanto que está o meu cycle time? Quanto que estão as minhas métricas de entrega e performance do meu time no que diz respeito ao processo de desenvolvimento de software? Aqui você pega bastante oportunidade de conseguir fasear melhor o seu trabalho e dar uma clareza melhor para o seu time enquanto processo de desenvolvimento. E por fim, um rito para poder falar sobre pessoas. Como é que está a performance? Como que está a satisfação? Quais são as pessoas que têm pontos de alerta ligados? Para você ter conhecimento sobre como estão as pessoas que você lidera, como que estão as pessoas que você gerencia. Já para um âmbito trimestral, é importante que você crie um rito sobre as entregas do trimestre. Como que está tudo que fizemos e qual a quantidade de valor que entregamos para o cliente de uma forma resumida. Esse é um rito bastante importante para você não necessariamente trazer o seu time, mas trazer os stakeholders interessados no produto que você está desenvolvendo. Aqui é um grande momento para você celebrar as suas entregas e também, num rito separado, de definir o que iremos fazer no próximo trimestre que se aproxima. É bastante comum que as empresas se organizem através de trimestres, de quartas, então são esses dois grandes momentos que você precisa, ajudar a gerenciar aí dentro do seu time. O que entregamos do trimestre passado até aqui e o que iremos trabalhar nesse trimestre até o próximo. Isso vai trazer uma visibilidade no seu trabalho, isso demonstra um grande senso de gestão e de controle sobre o que o time está fazendo, até para você garantir que as expectativas dos seus stakeholders estão alinhadas e principalmente o plano de futuro, o que vem por aí e se o time está colocando esforço onde realmente o negócio acredita que o ponteiro vai ser mexido. No âmbito semestral, eu te recomendo que faça uma agenda de one-on-one com seus liderados, pedindo feedback sobre o seu trabalho. Como estou enquanto líder? Como estou enquanto gestor? É nesse momento que você pode identificar pontos cegos sobre o seu trabalho e tenha tempo hábil de ajustar a rota. Sempre visando a satisfação do seu time, o atingimento de métricas de negócio e a maior eficiência do seu trabalho. E uma vez por ano, para poder fechar, feedback sobre os seus liderados, a famosa avaliação de performance. Quando eu sugiro que você faça um acompanhamento mensal sobre as pessoas, é exatamente para você e nem as pessoas serem pegas de surpresas. Quando você precisa fazer uma promoção, quando você precisa fazer uma demissão, isso nunca pode ser surpresa para ninguém, nem para a pessoa, nem para o time. E são nesses momentos formais é que você vai oficializar promoções, méritos ou até desligamentos. Lembrando que mérito, promoção e desligamento não precisam esperar um ano para acontecer, mas principalmente em empresas do mundo corporativo,
Existe esse momento formal de reconhecimento e de análise de performance, onde normalmente as pessoas esperam por esses momentos. Então se prepare para isso, né? Se a sua empresa ela não tem essa cadência, ela não tem esse rito implementado, preocupe-se com isso, porque é a carreira das pessoas que está em jogo. E é isso, pessoal. Essas são as minhas dicas de como você pode alocar o seu tempo de forma eficiente ao longo dos seus dias, semanas, meses, anos, enfim, para que você exerça o seu trabalho como Tech Manager de uma forma mais eficiente e você colha resultados com o seu time e com a sua empresa. Gostou? Tem algum comentário? Deixa aqui embaixo nas perguntas, quero saber a sua opinião. Muito obrigado.